live! Toda quarta-feira e toda sexta-feira, no período da manhã, tem live aqui no perfil, onde eu abordo sempre um tema que vai transformar a carreira de vocês. E na sexta-feira, geralmente, eu falo sobre mapeamento, sobre personalização, e isso faz uma extrema diferença para todo mundo que acompanha. Eu jamais vou esquecer da live que eu fiz na última sexta-feira de mapeamento, que foi assim, foi mais que uma aula, foi incrível. E hoje, no tema dessa live, tô meio fanha, eu vou falar pra vocês quais são os erros que vocês não devem cometer pra vocês sempre terem as clientes de vocês próximas a vocês, assim como vocês não serem igual a todo mundo. Porque a gente sabe que o mercado muda o tempo todo, o mercado tá crescendo e pra gente se manter no mercado hoje em dia, a gente tem que sim ter diferencial, a gente tem que ser profissional ainda mais preparada pra cuidar das nossas clientes, porque a gente tá falando de procedimento estético, procedimento de beleza, e a gente tá falando da parte mais sensível do corpo humano. Então a gente tem que ter todo esse cuidado por trás disso tudo. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Lara Matos, eu sou lash designer, lash terapeuta. A lash terapeuta é profissional especializada em tricologia lash. E nesse perfil eu ensino vocês como ganhar mais de 3 a 10 mil reais trabalhando 3 horas por dia com um clássico fio a fio. Então, já me acompanhem também para vocês não perderem nada, e todas as lives aqui são extremamente especiais, pensando exatamente no resultado de vocês. Quando eu cheguei no tema dessa live ontem, eu tava pensando o que eu posso falar de diferente para elas compreenderem que se manter no mercado não é só sobre elas serem boas, não é só sobre elas entregarem um trabalho bonito, não é só isso, tem todo um contexto por trás. Que vira e mexe, me encontra e fala, o que você faz, como que você se mantém, porque a gente tá vendo muitas profissionais deixando de trabalhar, tá vendo muitas profissionais deixando desesperançosas, se frustrando, porque às vezes entra achando que é simplesmente só fazer o que todo mundo tá fazendo e começa a sentir, ter a percepção de que não é tudo isso. Então eu vou conversar um pouquinho com você sobre isso. Bom dia, Gerlane, bom dia, Viviane, bom dia, Cíntia. Então eu vou falar com vocês a respeito de pontos que vão fazer uma extrema diferença no funcionamento de vocês e na carreira de vocês, tá? Porque, que nem eu falei, hoje em dia não é importante a gente só ser boa, a gente tem que ter diferencial. E isso sempre eu levantei essa bandeira, eu sempre falei sobre ter diferencial. E desde que eu comecei lá em 2018, eu não queria fazer um procedimento igual a todo mundo. Eu queria ter a percepção de que o que eu tava fazendo era diferente. Devido a isso, as clientes chegavam até mim e sempre foi o que aconteceu. Quando elas chegam, elas passam a entrar dentro do estúdio, elas percebem do meu diferencial, ela fala, como que você consegue ter essa percepção? E eu sempre falo pra elas, porque eu exatamente interpreto como é o cotidiano de vocês e o que vocês estão desejando. Eu também sou mulher, né? A gente também quer se cuidar, a gente também gosta de se cuidar, então a gente tem que se colocar no lugar da cliente. Bom dia, Cíntia. E, assim, pra você se destacar hoje em dia no mercado, você tem que ter uma ótima entrega. E a entrega tá exatamente nesse detalhe. Em você ter a diferença, não é em você ter uma mesinha de café, não é em você ter um brindezinho no final, não. Tá no contexto da sua entrega, tá no contexto da sua técnica, tá no contexto do seu conhecimento. O contexto do conhecimento, gente, é o que faz toda a diferença, porque não é simplesmente sair comprando material e se arriscando a fazer as coisas que vocês vão perder tempo, vão perder dinheiro. Quando eu falo em perder tempo, é que a gente fica presa naquilo, tentando fazer, tentando descobrir como fazer, e a gente tá deixando de evoluir. A gente acha que tá evoluindo, a gente percebe que não tá. Então, assim, você ter o entendimento dessa entrega faz você ser percebida como única, faz você ser percebida como diferenciada. É que nem eu falo, tô indo agora começar a atender em São Paulo, que é uma coisa que eu sempre quis, mas quando eu resolvi, eu falei, eu não quero fazer nada igual que todo mundo está fazendo. E eu analisei tudo que tinha em volta de onde eu vou estar atendendo, eu falei, o que ninguém tá fazendo? Porque eu vou fazer diferente. E dito e feito, eu identifiquei que ninguém fazia o clássico fio a fio, eu falei, é isso que eu vou fazer, porque também já é isso que me pedem, é isso que me procuram, e é isso que então vai acontecer. Lá eu não vou trabalhar volume, porque eu quero ser diferente, entendeu? E não é só a questão de ser diferente, eu quero ter que as pessoas tenham a percepção de que eu sou uma profissional única. É, por exemplo, o que a Natália Martins faz, o trabalho que ela faz, outras profissionais fazem, mas não da forma como ela faz, de jeito nenhum.
tá? Por quê? Porque ela desde o começo teve essa percepção de que se ela quisesse se destacar, se ela quisesse ter clientes que tivessem a percepção do que ela fazia era diferente, ela precisava ter uma presença diferenciada e ao mesmo tempo uma entrega diferenciada. Então assim, se você quer só ficar fazendo o que todo mundo faz, não adianta nem você ficar aqui, porque você não vai conseguir absorver isso que eu tô te falando. Porque isso é muito triste, porque a gente vê como tá fazendo essa transição no mercado, e se você fizer a mesma coisa, você não vai conseguir se manter a longo prazo, que nem... Tem profissionais que começaram na mesma época que eu, que elas estão abandonando. Por quê? Porque elas não estão vendo evolução nem nada, mas porque elas não conseguem ligar o gatilho, né? Ligar a percepção de que se elas querem se manter, elas precisam fazer o diferente. A gente sabe que a gente trabalha com uma área da beleza. A área da beleza às vezes tem ego, que a pessoa fala assim, não, vai ser desse jeito e ponto final. Não, gente, a gente tem que ter uma maleabilidade de interpretar o que está acontecendo e se adaptar. Isso não só na área da beleza, em todas as áreas, mas na área da beleza principalmente. E uma coisa que às vezes eu escutava assim, ai, mas fulano está fazendo igual. Gente, o que a minha mão direita faz, a minha mão esquerda faz? Não faz. Então, assim, ninguém vai ser igual. Porque, por exemplo, a forma como eu falo é de um jeito, a forma como outra pessoa fala é de outro jeito, a forma como eu apresento é de um jeito e outra pessoa de outro jeito. Então, não existe isso, tá fazendo igual. Se a pessoa se inspirar em você e fizer igual, tá ótimo, senão que você tá fazendo tudo certo. Quantas e quantas vezes eu não fui copiada? Quantas e quantas vezes eu não fui literalmente copiada e colada de as pessoas pegaram, colaram o que eu fazia para pegar e se destacar no mercado. Inúmeras vezes acontece até hoje. Tem quem eu saiba que tá no meu perfil só pra ver o que eu tô fazendo. E eu não tô preocupada. Eu só fico incomodada quando a pessoa me bloqueia nos stories dela, mas quer ficar vendo o meu. Agora eu silencio, eu aprendi isso. Porque às vezes afora, né? A pessoa quer ficar vendo, mas não quer que eu veja? Então tá tudo bem, não quer ver? Tá tudo bem, porque eu também não tenho nem tempo de ver, mas é isso. Então assim, um dos maiores erros presentes no mercado é você exatamente ser uma profissional mediana querendo fazer tudo igual a todo mundo. O que é isso, fazer tudo igual a todo mundo? Você ter o mesmo tipo de atendimento, você ter o mesmo tipo de conteúdo no Instagram, você ter a mesma forma de se comunicar e ao mesmo tempo o mesmo preço. Essa questão de você ficar pesquisando o preço de todo mundo para você colocar o seu preço está extremamente errado. Porque o que está atrás do seu atendimento? Como é o momento da percepção da sua cliente quando ela chega até você? O que você tem no seu espaço que agrega aos seus resultados? Você não precisa ter muita coisa para agregar aos seus resultados, não. Vocês sabiam que eu já consegui ter clientes comigo por muito tempo por conta do cheiro do sabonete que eu tinha no meu toalete? E elas falavam assim, Lara, era uma coisa tão simples, eu nem tinha essa percepção, mas elas tinham. Esse sabonete, ele tem um cheiro, assim, de mulher rica. E é tão gostoso quando eu venho aqui. Eu uso e eu nunca senti isso em nenhum outro lugar. Isso é só seu. Isso é uma percepção de valor que ela tem diante do cuidado que eu tenho com elas desde escolher um sabonete. E é a realidade. Quando eu preparo o meu cantinho lá no toalete, que eu coloco dipirona, coloco remédio para cólica, um monte de gente faz, eu sempre fiz desde o começo. Coloco desodorante, na hora que, por exemplo, eu tenho desodorante e elas falam, nossa, gostei de desodorante, que não sei o que, você já ouviu desodorante e tal? Quando acaba o desodorante, eu vejo de trocar, pra ver o que elas gostam. Quando eu coloco alguma coisa diferente na mesa do café, que eu gosto de ter coisas diferentes, elas falam, nossa, eu amei isso. Remeteu à minha infância. Por quê? Porque as minhas clientes, às vezes elas têm filhos, elas não têm tempo de pegar uma coisa pra elas, que elas têm aquele momento de infância. A gente gosta disso. Então, assim, eu sempre procurei trazer diferenciais para elas, interpretando como era o cotidiano delas, como era o tempo delas. Que nem eu tô num atendimento. Nossa, minha voz tá muito ruim. E elas estão tendo, por exemplo, uma crise de ansiedade. Ou elas estão com muita dor de cabeça. Eu falo, pera um pouquinho. Qual o tipo de remédio que você toma pra dor de cabeça? Ah, uma dipirona serve. Eu falei, eu vou pegar pra você. Eu vou lá, pego uma dipirona, levo pra elas. Você quer com água? Você quer com chá? Não, eu aceito só com uma água. Nesse momento eu tenho a percepção, eu tenho o copo, né, para elas, se elas quiserem a taça. Eu tenho a garrafinha de água e eu tenho também o copinho. Eu pergunto, o que você prefere? E elas falam assim, ai, Lara, pode ser a garrafinha. Porque a garrafinha elas vão beber e depois fica ali do lado. Se elas quiserem, elas bebem um pouco. Então, assim, são formas diferentes. Quando eu falo de conteúdo no Instagram, se vocês forem ver meu perfil, aqui é o meu perfil profissional. Eu coloquei agora 1 mês e meio, 2, em ativo novamente o meu perfil de atendimento.
O meu perfil, eu não tenho só foto de procedimento, de jeito nenhum. Eu tenho foto de procedimento, eu tenho foto de em algum cantinho, algum espaço do meu ambiente. Eu falo sobre alguma curiosidade, eu gravo um conteúdo falando sobre alguma coisa. Eu gravo falando sobre a experiência das minhas clientes. Já cheguei a postar a history que eu fiz mostrando as minhas clientes dormindo, conversando, dando risada. Postei no feed também. Por que eu faço isso? Por conta delas verem que existe uma espontaneidade na hora que elas estão atendendo comigo. Eu sou uma pessoa que eu não tinha essa percepção. Oi, Nathalie. Oi, Arosita. Oi, Elaine. Eu não tinha essa percepção. Tinha gente que falava que eu era muito brava, mas é porque às vezes eu sou séria e eu sou tímida. Então eu falei, gente, eu postei uma vez esse history de eu conversando com uma cliente, dando risada. A gente tava falando sobre perfume da We Pink, que eu conversei com ela, ela comprou. E aí eu falei, eu preciso gravar que você comprou, que você amou. Eu gravei, eu coloquei no feed e falei, cara, todo mundo gostou, foi muito legal. Então, assim, quebra um pouco aquele perfil quadradão, sabe? Aquele perfil estético. Esse negócio de, hoje em dia, você ter grade estética, grade harmônica, eu tô falando dentro do Instagram, tudo igualzinho, não existe mais. Por quê? A espontaneidade é o que domina. A gente consegue ver isso pelo TikTok. No TikTok, o que a gente prende mais atenção é que as pessoas estão falando espontaneamente. Eu nem acessava o TikTok, comecei a acessar o TikTok em outubro, novembro do ano passado, eu acho divertidíssimo. Então a gente trazer esse ar de espontaneidade no perfil dos nossos atendimentos muda tudo. Porque atendimento é diferente de você vender especialização. Então tem que ter esse cuidado, entendeu? Bom dia, Rosita. Então, a gente tem que ter essa percepção. O que eu posso fazer diferente? Meu perfil eu apresentar de forma diferente. No meu atendimento, eu ter cuidados diferentes na hora de atender elas. No meu preço, por que o meu preço é esse preço? Por que o meu preço não é igual ao da fulana? Qual é a entrega que eu tenho? Que nem esse negócio de querer atender 1 hora a cliente é a coisa mais errada que vocês fazem. É um tiro no pé. Porque a cliente quer ter um momento de relaxamento, de conversar, de descansar, de desligar de tudo, de usufruir daquele instante. Lembra que eu falei do cheiro do sabonete? Eu tenho cheiro no meu ambiente que elas sempre sentiram e às vezes eu já recebi mensagens de cliente assim, Lara, tô no shopping tal, senti o cheiro do seu local. E o meu cheiro não é de loja. O meu cheiro é um cheirinho que eu fui atrás, sabe, assim, eu fui atrás, uma loja de essência, fiquei lá sentindo o cheiro, tudo, falei, o que essa sensação vai passar? Então, elas lembram, então elas sabem que tem todo um porquê por trás de tudo o que eu falo com elas, de tudo o que eu comunico. Ao mesmo tempo, a nossa comunicação é isso aqui, ó, a gente tá sempre arrumada. Eu, no meu começo, foi um começo muito punk, né, porque eu comecei atendendo, tinha minha avó doente, tava em transição e era... Sabe, eu me sobrecarregava e eu amava jeans e camiseta, usava jeans e camiseta, mas eu sempre estava de cabelo lavado. Eu sempre fazia questão de estar de cabelo lavado, porque eu nunca me esqueço quando eu fui em um curso de marketing, eu fiz um curso de marketing, a primeira coisa, antes de eu comprar o curso dessa profissional, ela falava, seu cabelo precisa estar lavado, seu cabelo precisa estar limpo, isso passa uma boa impressão. E é verdade, porque quando a gente tá com o cabelo limpo, a gente já tem uma sensação muito melhor. Tá? E quando a cliente tem a percepção de que a gente se cuidou para receber ela, é outra coisa. Passei a aprender também a me maquiar todos os dias com uma amiga. Eu tenho uma amiga, ela tem uma marca de uniformes e ela todos os dias em que ela vai realizar atendimento, a agenda dela não tá batendo, porque ela tá muito intensa. E até eu vou levar um modelo novo de uniforme para ela fazer. Eu falava assim, amiga, você tá todo dia maquiada, você tá todo dia com sapato de salto. Eu falei, como que você consegue? Ela falou assim, Lara, eu sou a propaganda do meu trabalho. Por mais que meu trabalho seja online, eu sou a propaganda. Eu falei, cara, é verdade. E que nem eu tenho melasma aqui, ó, me incomoda. Então, se me incomoda, as pessoas, às vezes, elas não vão ter tanta percepção, mas elas percebem quando a gente tá se sentindo bem. Eu passei a todos os dias hidratar mais o meu rosto, porque já é uma pele madura, já tem 44 anos. Passei a hidratar mais o meu rosto, passei a cuidar mais da minha pele. Todos os dias é corretivo e base. Todos os dias é pó e ao mesmo tempo blush. Então, o que eu não abro mão da minha pele tá em ordem, bonita, eu tá com blush pra ter aquele ar de saúde, tá com os cílios prontos. Tem época que eu não consigo estar, eu tive que nem há pouco tempo uma crise de ansiedade, não fiquei com cílios, mas eu procuro sempre estar em ordem.
Teve um dia, no mês passado, foi um dia em meses. Correria, arruma tudo, tal, lançamento. Eu cheguei no estúdio, eu falei, gente, tá faltando alguma coisa. Eu não havia me maquiado. E aí, as 3 clientes que eu recebi no dia, no momento em que elas chegam, tudo, eu falei, olha, você me desculpe, hoje eu passei e me esqueci de maquiá-las. Lara, imagina, não tem problema nenhum, você sempre tá em ordem, a gente sabe disso, então faz diferença. O brinco que a gente escolhe também faz diferença. Então a gente precisa cuidar da nossa imagem, tá? E ter um uniforme, de certa forma, pra gente usar todo dia é muito prático. No meu caso, eu tenho um uniforme, mas eu tenho uma paleta de cor. Eu gosto de usar bege, preto, preto e branco, verde ou aquela cor laranja meio tijolo. Então acaba sendo uma coisa bem habitual na hora de eu me arrumar. Foi uma coisa que eu fui construindo aos poucos. Se vocês quiserem um dia, eu mostro como vocês construíram um guarda-roupa bem básico. Que isso também eu aprendi quando eu trabalhei em uma loja. Eu trabalhei na loja da Luigi Bertoli. Foi lá que eu aprendi a usar o uniforme. E deixa a nossa vida mais prática. Eu falo assim, se inspira no Mark Zuckerberg e na Gisele Bündchen. Dá uma olhada neles que vocês vão ver, assim, que eles estão sempre prontos e em ordem. Então, por exemplo, você ter esse cuidado todo, você vai mostrar quem é você. Você vai mostrar o que tem por trás do seu atendimento. Você não vai ser uma pessoa que tá só fazendo o que todo mundo tá fazendo, mas não tem sua personalidade. A gente tem que ter nossa personalidade no que a gente tá fazendo, tá? Ó, tem um negócio aqui que eu anotei. Se você copia o que todo mundo faz, você só vai atrair as mesmas clientes cansadas e ao mesmo tempo que elas só querem preço. Qual o tipo de profissional que você quer ser? Das clientes que elas só querem preço ou do que elas respeitem você como profissional? Eu prezo por clientes que respeitem a mim como profissional e as minhas alunas, elas compreendem isso também. Porque é um trabalho que a gente está fazendo ali todos os dias, entendeu? Então a gente tem que ter essa percepção. E como, por exemplo, se você faz isso todo dia, como que você pode corrigir essas coisas que você tá falhando, essas coisas que você identificou agora com o que eu falei? Se não foi alguma das coisas que eu falei, você falou, nossa, eu tô fazendo isso, que realmente, ou eu não tive tempo de pensar como fazer diferente, o que eu posso fazer diferente? Então tem algumas formas de como você pegar e mudar isso, tá? Então, assim, eu vou dar alguns exemplos práticos para vocês, tá? Você vai analisar o que você pode mudar na sua bio, na sua apresentação do seu Instagram. Uma coisa que eu acho muito importante vocês levarem em conta: foto segurando pinça, segurando os negócios na sua foto de apresentação do Instagram não mostra tanto profissionalismo, mostra uma profissional iniciante. Por quê? Uma profissional que ela confia no que ela faz, ela tá mostrando ali a imagem dela. E jamais façam uma foto com biquinho. Por quê? Gente, é um trabalho, é um dia a dia, entendeu? Então as pessoas têm que te interpretar da forma como você é e ao mesmo tempo sem muito excesso de filtro. Porque na hora em que ela chegar, ela tem que te identificar, não ter um impacto. Vocês já viram, às vezes, aqueles negócios? Nossa, falei com uma pessoa, na hora que eu encontrei, ela era completamente outra, porque ela só usa filtro. Então a gente tem que ter essa percepção. Ver o que você tá divulgando no seu Instagram, como que você tá divulgando, o que você pode fazer diferente. Ah, Lara, eu não gosto de aparecer. Vamos começar a se movimentar para criar intimidade com a câmera. Eu concordo, não é uma coisa simples, para mim também não foi. Eu tenho meus inúmeros traumas, eu tenho cicatriz na face e tudo mais. Mas você percebe que quando você vai aparecendo, você vai criar uma conexão com as clientes. E isso foi comigo desde o começo. No começo, por exemplo, os stories, eles tinham acho que 15 ou 20 segundos. Então eram bem curtinhos, mas eu não deixava de aparecer. No feed a gente não tinha como postar, eu não me lembro, acho que antes era Instagram TV, precisava ser um negócio mais completo. Mas eu tentava postar alguma coisa. Se eu não gostava de aparecer, eu tentava postar um vídeo de alguma cliente com autorização do uso de imagem delas e tudo mais, pra mudar aquilo. Então analisa o que você tá fazendo, que tá tudo igual, o que você pode estar mudando na sua bio, no seu perfil e tudo mais, tá? Outra coisa, o que você pode fazer para criar uma sensação de um atendimento mais exclusivo? Como tá sendo a música do seu ambiente? O que você pode mudar? Pensa no sabonete que eu falei, porque sabonete dentro do nosso local de atendimento precisa ser líquido, tá? Não pode ser em barra. O que você pode fazer para ter um cheirinho diferente desse sabonete? Que ela vai te identificar. Uma coisa que eu posso dizer: nunca tenha sabonete com cheiro doce, tá?
tem um sabonete com um cheirinho mais floral, um cheirinho mais leve, nunca cheiro doce. Ai, mas eu gosto. Mas não é sobre você, é sobre a sua cliente, não é uma cliente, são todas as clientes que vão passar sobre o seu espaço. Então tem que pensar nisso, entendeu? Outra coisa, por exemplo, questão do que você vai servir. Um dia uma aluna falou pra mim, Lara, mas eu não tenho uma máquina de café. Eu falei assim, você sabe que tem cliente minha que gosta de café passado? E quando ela vem eu passo o café pra ela e coloco no bule, ela Eu falei, isso não muda nada. Então eu vou começar a ter o café no bule. Aí ela me falou depois de um tempo que ela começou a ter. Ela comprou um bule legal, um bule bonito, que ela nem investiu muito. Ela falou, nossa, eu investi super pouco. Eu tenho a água quente no meu bule e eu tenho ali o café solúvel, o cappuccino solúvel e o chá. Então, assim, muda a sensação da sua cliente, entendeu? A Cíntia gosta de perguntar qual é o estilo de música que ela gosta, mas tem um detalhe, Cíntia. Você não pode ter no seu atendimento música sertaneja, música brasileira, música de samba. Não pode ter nada disso. Por quê? Seu atendimento é um atendimento para ela relaxar, para ela descansar, para ela desfrutar daquilo. Se tem qualquer um desses tipos que eu tô te falando, pode chegar um momento que ela vai ficar ou mexendo o pé, ou ela vai ficar querendo cantar, e isso pode interferir no seu atendimento. Então tem que ter esse cuidado quanto a isso, entendeu? Eu tenho playlist específica para isso, pensando no atendimento, pensando no bem-estar. Uma coisa que eu também falo que nem... Eu tinha antes uma caixa de som, aí depois que minha caixa de som queimou, eu comprei uma Alexa que tava compensando mais. A Amazon, às vezes, tem umas ofertas, assim, de Amazon Prime Day, não sei o quê. Comprei a Alexa, sem saber tudo que ela ia ser maravilhosa pra mim. Na Alexa, você consegue pedir pra tocar a Antena 1. A Antena 1... Nossa, a minha acendeu aqui em casa. A Antena 1, ela tem músicas que são, assim, best-sellers. E, ao mesmo tempo... elas só são músicas internacionais. Eu demorei pra entender isso, mas não tem uma cliente que não fale do quanto a rádio é gostosa, do quanto é legal. E também por às vezes ter pequenas propagandas, são pequenas propagandas, dá uma, sabe? Uma relaxada. Então isso é importante. É legal perguntar pra ela, sim, mas esse detalhe que eu falei faz muita diferença na questão do seu atendimento, em questão de otimização, tá? Porque se ela fica se mexendo, não é legal. Então usa a Antena 1, você vai ver que dá resultado. É sucesso. Ó, mostrar mais sobre os seus bastidores para você transmitir autoridade. O que é isso? Mostrar você arrumando um carrinho, mostrar você limpando o ambiente. Ontem eu comecei a limpar o estúdio, não consegui terminar porque entrei numa mentoria, entrei em outro. Mas ao mesmo tempo eu comecei a organizar as coisas, eu comecei a organizar a mesa do café, eu mostro quando eu tô postando, recolocando cápsula de café, eu mostro quando eu tô assim, eu gosto de pegar a xícara do café, eu passo papel filme por cima e eu só tiro na hora do atendimento. Eu gosto de mostrar às vezes quando eu tô fazendo isso. Por quê? Isso é um bastidor, isso é uma movimentação que tem por trás, não fica só naquela coisa, foto, foto, foto. Não, elas estão vendo que eu tô em movimento. Porque tem gente que fala assim, nossa, não tá atendendo. O nosso trabalho não é só atendimento. O nosso trabalho é atendimento, é divulgação, é arrumar as coisas, é receber pedido. Sabe, é tudo um contexto. Então isso é o bastidor que a gente mostrar. Tem um negócio também que se chama humanização. Isso é humanização. Então, às vezes, você nem precisa aparecer. Você vai pegar, vai colocar de um jeito assim, pega o seu tripé mesmo, né, que tem o suporte de câmera, coloca ali, tem ring light que tem suporte, aquelas em Blue eu não sei, tá? Quero até arrumar uma daquela pra mim. Eu coloco o negócio com o tripé, que tem um negócio, fica ali filmando. Porque tem dia que a gente não quer aparecer e tá tudo bem. Mas assim, a gente precisa criar o hábito de começar a aparecer pra criar essa conexão. Então esses detalhes vão começar a mudar as coisas. Mas tem uma coisa que você pode ter uma percepção de valorar mais das suas clientes quanto a você, tá? Porque assim, elas vão chegar até você muitas vezes por você ser uma profissional diferenciada e ao mesmo tempo por você estar transmitindo segurança no que você está fazendo. Ela tá vendo que você só não está fazendo uma coisa engessada, que você tá cuidando desses detalhes à parte, que você preza por esses cuidados à parte, que nem hoje eu vou repor o sabonete, vou terminar de arrumar o cantinho das clientes lá no toalete, eu vou fazer um videozinho pra vocês verem. Vai ser um videozinho bem curto, mas vocês vão ver como é uma coisa muito simples. E assim, o sabonete que eu falei que eu gostava não existe mais, então eu fui atrás de outro sabonete, eu achei um que eu gosto, eu vou testar, eu vou ver o que as clientes falam sobre ele, pra ver se eu continuo com ele ou não, pra ver se eu coloco um outro sabonete ou não.
mas elas vão percebendo que tem um cuidado por trás, que não é uma coisa engessada, que não é só chega aqui, vou te atender, beijo, tchau. Não, é um cuidado. A gente atender é um cuidado. Pensa assim, como é uma clínica de harmonização facial? Como é uma clínica de uma dentista extremamente elegante? Ai, mas eu não tenho todas aquelas coisas luxuosas, eu não tô falando disso, eu tô falando do ambiente. Quando você chega em um ambiente, quando você chega, sente o cheiro do ambiente, a música do ambiente, a sensação do ambiente. É aquela sensação de conforto, sabe? Então é isso que você tem que passar pra ela. Então assim, você ter o seu espaço limpo, o seu espaço organizado e tudo mais, conta. Porque você não precisa ficar inventando as coisas mais absurdas do mundo pra pegar e ter cliente. Não, o que você precisa é parar de repetir o que todo mundo tá fazendo e fazer diferente. Como assim? Minha garganta tá muito ruim. E fazer diferente. Você começar a mostrar o seu diferencial. Ah, porque fulana tá fazendo isso, eu vou fazer igual. Não, faz diferente. Gente, pega o Pinterest. Pega o Pinterest, coloca lá atendimentos diferenciados. Procura, pesquisa. Eu nunca deixo. Vocês às vezes veem que eu coloco a noite mural aqui com fotos diferentes. Dia sim, dia não, eu entro no Pinterest, todo dia que eu consigo eu entro no Pinterest, pra eu sempre ter inspiração de coisas diferentes, pra eu sempre ter inspiração, o que eu posso estar complementando, o que eu posso estar trazendo diferente em algum momento, porque aquilo inspira a gente precisa ter ideias, inspiração são ideias. Tem um livro que eu indico pra todo mundo, se chame, como que é? Roube como um artista. Esse livro fala sobre simplesmente você ter criatividade, você acessar as coisas pra você ter ideia das coisas que você pode pegar e tá vindo a criar. Então, assim, é muito válido. E agora eu vou fazer, assim, um fechamento, só pra vocês compreenderem, ó. Você quer continuar sendo só mais uma profissional igual a todo mundo, ou você quer começar a ser uma profissional que traz diferente? Uma profissional que faz o que ninguém faz, tipo assim... chega uma pessoa até uma cliente da Cíntia, fala, Cíntia... fala, por exemplo, Mariana, eu tô procurando uma profissional assim. Você conhece a Cíntia? Nossa, a Cíntia faz um negócio assim, 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 é tão diferente, é tão gostoso. Então a gente tem que ter esse cuidado, entendeu? A gente tem que ter essa percepção. Porque se você for igual a todo mundo, elas vão atrás de preço, que nem eu falei. Elas vão lá com a pressa, com ansiedade, só querendo preço, não se preocupando com o resto. Quem se preocupa em querer um momento de qualidade, ela vai se prezar com isso. Então, assim, você precisa fazer diferente. Você tem que ser diferente. Não queira só ter o que todo mundo faz. Isso quando eu tô falando também, eu tô falando de técnica. E não é você pegar e ficar se aventurando em fazer qualquer coisa. Você precisa se especializar, tá? Os resultados vêm também com especialização. Paty, você é maravilhosa, inteligente demais, uma grande inspiração. Muito obrigada por compartilhar com o conhecimento. Gente, tudo isso eu fui construindo aos poucos e eu acho importante compartilhar. Porque assim, eu tive pessoas que compartilharam comigo também lá atrás. Eu tive pessoas que me inspiraram, eu tive pessoas que me ensinaram. Eu tive pessoas que quando eu tinha dúvidas, eu perguntava como fazer e elas me auxiliaram. Pra vocês terem ideia, ontem eu entrei em contato com esse negócio de ir pra São Paulo, eu tive uma dúvida. Do nada eu tive uma dúvida. E aí eu lembrei de uma profissional que eu sempre admirei muito, eu admiro demais, que é a Polly Leão, e eu sempre conversei com ela. Eu sempre mandei mensagem pra ela, sempre participei das lives dela, sempre. E eu tive uma dúvida, eu falei, o não eu já tenho. Eu peguei e mandei, Polly, tô com uma dúvida assim, 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 o que você acha assim, assim, assim? Ela me respondeu. Então, assim, é importante eu passar isso pra vocês, porque tudo é aprendizado. Eu aprendi muito com ela, assim como com inúmeras outras profissionais, que hoje elas são minhas amigas quando eu encontro nos locais, entendeu? Então, assim, e eu sempre falo sobre a gente ser diferente, porque isso que mostra originalidade. Se as pessoas quiserem copiar a gente, podem copiar, mas a gente tem que ter o nosso papel de ter o diferencial, de ter a exclusividade, entendeu? Então, assim, a gente tem a forma correta de falar, a gente tem a nossa personalidade, a gente tem a nossa essência. A gente não é obrigada, por exemplo, a usar a cor que todo mundo quer. Eu lembro que quando eu comecei, eu quis usar a cor azul pra todo mundo, foi um choque, porque a cor tem que ser rosa. Eu falei, não, eu gosto de azul. Falei, eu gosto de azul, vai ser azul. Não quero uma coisa totalmente rosa, não é o meu perfil, não é a minha pessoa.
é a minha identidade no lugar. E é isso que eu quero fazer. E na época eu queria colocar flores, porque eu trabalhava com flores antes. Só que nessa hora eu pensei, gente, como que eu vou limpar isso diante do local de trabalho que eu tenho, na localização que eu tenho? Não vai ser versátil eu limpar. Então, assim, eu sempre fui pensando em tudo do meu jeito. E muitas pessoas falaram, meu, cada ideia legal que você teve. Mas sabe onde eu tirei muitas ideias? Do Pinterest. Eu tirei muitas ideias do Pinterest, das profissionais que eu me inspirava, e eu sempre queria tudo diferente, sempre queria tudo com a minha identidade. É importante a gente prezar isso. Então lembra, para vocês serem profissionais diferentes, para vocês serem profissionais que as clientes de vocês vão valorizar e vão identificar vocês e vão chegar até vocês por conta das exclusividades que vocês possuem, vocês não podem perder a personalidade de vocês. Mas, lembrando, por exemplo, na questão da música, vocês têm que pensar no contexto das clientes e no cuidado do atendimento que você quer passar, tá? Então, assim, não é sobre o que você gosta apenas, é sobre como é o seu trabalho. O seu trabalho, a gente trabalha com a região mais sensível do corpo humano, é um trabalho de estética, é um trabalho de beleza, então a gente tem que estar em ordem, a gente tem que apresentar uma propaganda em ordem, que é o nosso Instagram, e a gente tem que ter os diferenciais exatamente para os clientes chegarem até a gente procurando o que a gente tem e que elas sabem que ninguém mais tem. Combinado? Então hoje a live fica por aqui. Na sexta-feira eu vou falar sobre mapeamento. Eu vou identificar... vai ser na Bruna Marquezine que eu vou fazer o mapeamento. Qual shape que eu usaria na Bruna Marquezine para fazer mapeamento, segundo a personalidade dela, segundo o cotidiano dela, qual técnica eu faria nela. Então eu vou estar fazendo uma aula exclusivamente disso. Esse é um tipo de tema que eu amo abordar com vocês. Vai acontecer na sexta-feira de manhã. Quem já está nos grupos do WhatsApp vai receber as notificações. E quem está no canal aqui do Instagram também vai receber as notificações. Combinado? Então, eu espero vocês na sexta-feira para nossa live. Lembrando que toda quarta e sexta-feira, período da manhã, tem live aqui no Instagram. Espero vocês na sexta. Beijo. Vou cuidar da minha voz. Tchau.